Voltamos com Rede Notícia. Agora vamos conversar com a Luísa Lembe Nogueira, analista de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Nós vamos falar hoje sobre a agricultura regenerativa com foco em pecuária bovina e pastagens. É um tema que cada vez ganha mais espaço no campo, porque une produtividade, inovação e sustentabilidade. Luísa, obrigado por atender o nosso convite, estar conosco aqui hoje no Rede Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço para poder falar sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo no BDMG. A gente fala muito sobre sustentabilidade, né? E é impossível a gente falar em economia no Brasil sem falar sobre o agronegócio. Minas Gerais é um dos principais estados do país e o agro sempre foi muito forte, motor propulsor do nosso estado, tanto é que nos últimos anos, né, no ano passado e já esse ano novamente, o motor propulsão do PIB mineiro não é a mineração, em si o agro. E aí, quando a gente fala de rebanho bovino no nosso estado, como que esse modelo de agricultura regenerativa ele pode impulsionar ainda mais essas práticas e fazer com que a gente tenha ganhos e produção ainda maiores? Sim, bom, o modelo de produção regenerativo, em primeiro lugar, é um modelo de produção, né, que ele visa alcançar uma maior eficiência no uso dos recursos. Então, aqui a gente está falando do solo da propriedade rural, que é o maior ativo do produtor rural, do que ele produz nesse solo e também do rebanho, né? Quando a gente está tratando de propriedades que trabalham com uma pecuária bovina, seja essa pecuária de leite ou uma pecuária de corte. A gente incentiva as práticas sustentáveis, aliando sustentabilidade econômica com a sustentabilidade ambiental e também a sustentabilidade social, sempre trabalhando nesse tripé. Então, só para trazer alguns exemplos, né, de como que as práticas regenerativas elas vão impactar nos resultados do produtor e trazendo para esse contexto do produtor pecuarista, a gente está falando em aumentar o tempo disponível de pastagem. Então, a gente tem visto como que as mudanças climáticas elas têm impactado na disponibilidade de pastagem para o gado, né? Com períodos de seca muito mais prolongados, quando as chuvas vêm, elas são muito intensas. Então, se a gente consegue trazer práticas que vão ampliar, só para tratar de um exemplo aqui, eu posso enumerar vários e a gente pode explorar isso também melhor. Né? Mas se eu amplio o tempo em que eu tenho a pastagem disponível para o gado, isso significa o quê? Um maior conforto do gado ao longo do ano e uma redução de custo para o produtor, porque ele vai ter menos custo com silagem, menos custo com complementação de ração. E isso é algo que a gente consegue trabalhar trazendo essas práticas regenerativas de manejo do solo e de manejo do rebanho e de manejo dos dejetos que esse rebanho também produz. Ou seja, para quem está acompanhando a gente entender melhor, seria uma forma de rever todas as técnicas que já são utilizadas e melhorar, para ficar mais sustentável, né, para esses produtores, né? Exatamente. O que o produtor lança mão ao aplicar essas técnicas? Ele reduz a necessidade de aplicação dos fertilizantes químicos e também de pesticidas químicos. A gente não fala hora nenhuma que o produtor tem que zerar, não é isso. A agricultura regenerativa não é igual à agricultura orgânica, né? A gente sabe que esses insumos eles são importantes para o produtor trabalhar com altos níveis de produtividade, mas a gente consegue associar os insumos químicos a insumos que são de origem natural, que muitas vezes o produtor tem dentro da própria propriedade dele, né? O produtor pecuarista ele tem os dejetos animais, ele pode fazer uma compostagem, ele pode levar isso para um sistema biodigestor e traz uma circularidade no uso de recursos dentro da fazenda. Então, ao invés dele ficar comprando só fertilizante fora, no mercado externo, atrelado a dólar, ele consegue tratar o resíduo do rebanho para aplicar esse resíduo como fonte de fertilidade para pastagem, para a lavoura que ele tem de silagem, e aí ele reduz custo
e melhora a eficiência no uso de recursos dele. Luísa, o BDMG está oferecendo um curso de capacitação para esses pecuaristas, né? Para quem trabalha com o rebanho de bovino, tanto para corte quanto para leite. E como que vai funcionar esse curso? Bom, esse curso ele faz parte da 3ª edição que o banco está promovendo de agricultura regenerativa. São capacitações que o BDMG oferece anualmente de forma gratuita, voltadas tanto para os produtores rurais quanto também para os profissionais de assistência técnica do Estado, da rede pública e privada. A gente já teve capacitação generalista, capacitação focada em café e esse ano é voltada para o público de pecuaristas, então com foco em bovinocultura e pastagens regenerativas. Essa capacitação ela vai ser oferecida de forma online. A gente tem aí um programa de 66 horas distribuídas em vários encontros que vão ser feitos virtualmente, justamente para possibilitar o acesso de produtores rurais de todo o estado, dos profissionais de assistência técnica de todo o estado. E a gente vai justamente abordar quais são essas tecnologias, quais são tanto os desafios quanto os benefícios, o que e como aplicar essas técnicas no campo para ter os melhores resultados. A gente está formando um grupo de especialistas que vão liderar essa capacitação. Então, temos aí pesquisadores da Embrapa, professores das universidades federais mais renomadas do país, consultores que são associados ao GAAS, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Então, é um time de profissionais muito experientes que dominam essas técnicas e de produtores que também já aplicam e vão trazer a sua experiência ao aplicar. Então, quem quiser participar, é uma capacitação gratuita, as inscrições estão abertas no site do BDMG, vão estar abertas até o dia 10 de setembro, é só se inscrever e na sequência já vai receber os links, vai ser incluído no grupo para receber todos os alertas da capacitação e acompanhar as aulas que ficam posteriormente gravadas e disponíveis numa plataforma. Então, quem não puder acompanhar algum dia específico aí ao vivo, pode depois acessar a gravação também na plataforma. 12h45. Luiz, eu quero convidar você a permanecer conosco, que a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre agricultura regenerativa aqui no Rede Notícia. Estamos de volta com a Rede Notícia, falando sobre agricultura regenerativa e principalmente falando sobre produção de gado bovino, né, desse rebanho bovino em Minas Gerais, com a Luísa Lembre Nogueira, analista de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Luísa, a gente estava falando sobre essas questões desse curso, você falou que tem uma parte online, mas também tem uma parte que é em loco, né? Sim. Explica como é que vai funcionar, por favor. Bom, além das 66 horas de aulas online distribuídas aí ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, nós vamos ter 2 dias de campo que vão ser conduzidos presencialmente em propriedades rurais que são modelo na adoção dessas práticas regenerativas. Um dos dias de campo vai ser conduzido numa unidade de referência técnica da Embrapa Cerrados, na divisa do estado de Minas com Goiás, Fazenda Santa Brígida, e o outro dia de campo vai ser conduzido em propriedade em Minas Gerais, que está sendo identificada, enfim, selecionada nesse momento dentro do conjunto de propriedades que a gente já tem mapeado que aplicam as técnicas regenerativas. E a agricultura, ela já passou por diversos momentos, agora recentemente o momento mais crítico, né, em relação ao tarifaço do Trump, do governo norte-americano. Como é que estão esses desafios para o agricultor atualmente? Como é que eles veem, né, de certa forma, essa capacitação também para beneficiá-los? Sim, isso é um tema super relevante, porque o que a gente pode trabalhar a favor, né, do agricultor? É pensar em como melhorar a sua rentabilidade, a rentabilidade do seu negócio. Então, a gente tem que olhar para a produtividade, sim, como essas técnicas contribuem para o aumento da produtividade e como que a gente pode também reduzir o custo de produção.
E a agricultura regenerativa, ela é uma grande aliada na redução dos custos de produção e aumento da margem. Se a gente olhar, então, para o produtor de leite, que é um produtor que trabalha com uma margem muito apertada, isso é especialmente importante. O produtor que estiver fazendo o seu dever de casa bem feito e ele com os custos bem geridos, né, uma margem bem gerida, ele vai conseguir sair de uma situação dessa, de um desafio colocado pelo tarifaço, com uma vantagem muito maior do que aquele produtor que não está fazendo essa gestão no dia a dia e não está adotando práticas que facilitam o seu negócio e impulsionam o seu negócio também, economicamente falando. Agora, Luísa, quando a gente fala em implantação de novos modelos de produção, a gente fala que isso não tem como ser feito sem incremento de capital, né? Ou que você tenha ou que você busque. O BDMG tem hoje algum tipo de linha de crédito desenvolvida para esse tipo de implemento, para sofisticação? Porque quando a gente fala de agro, a gente não pensa mais naquela fazenda rústica, nada, é cada vez mais tecnológica, cada vez mais maquinizada, e tudo isso requer muito dinheiro, né? Exatamente. Então, pensando nisso, além desse eixo técnico do nosso programa, que é o eixo que promove as capacitações, a gente tem também um eixo financeiro e o BDMG provê 2 linhas de crédito, o BDMG Solo Mais e BDMG Bioinsumos, que servem justamente para financiar essas tecnologias de produção. Então, desde os insumos que estão associados ao manejo regenerativo do solo, equipamentos necessários também para fazer esse manejo, né? Trazendo exemplo, uma plantadeira de plantio direto, uma trincha ecológica, uma roçadeira para poder manejar ali a pastagem e deixar a matéria orgânica na área, como também a linha BDMG Bioinsumos, que pode financiar unidades de produção de bioinsumos, sistemas de compostagens e sistemas de tratamento de dejetos animais. Então, tudo isso requer, sim, investimento, alguns projetos um volume um pouco maior, outros um volume um pouco menor, e o BDMG provê essas linhas que têm condições exclusivas, super atrativas para o produtor rural que deseja implementar as técnicas no campo. E Luísa, além dessas linhas, né, de financiamento, etc., tem essa demanda, o produtor ele tem essa consciência, né, de tecnologia, de procurar melhorar ali a sua área rural, o seu espaço rural, as práticas que ele tem ali no dia a dia, tem essa procura também, essa consciência, ou ainda falta um pouco de informação aí? Olha, o produtor, ele está cada dia buscando mais informações, né? O que o próprio André colocou, que a agricultura está muito tecnificada, né? Então, o produtor, ele vem buscando conhecimento, ele vem buscando se atualizar sobre como melhorar a forma de fazer as coisas. É claro que quando a gente trata de tecnologias inovadoras, ainda existe uma carência importante dessa especialização e é por isso que a capacitação ela entra como um componente fundamental nesse projeto, né? Não adianta a gente só fornecer o crédito se eu não tenho um conhecimento e uma assistência técnica adequada de como implementar isso. Mas sim, a gente percebe que essa procura ela é crescente, ela existe e ela chega para a gente tanto na forma de projetos financiáveis, quanto também por essa demanda por uma rede de assistência técnica qualificada. Luísa, você estava falando sobre todas essas possibilidades, como é que quem estiver interessado de fazer uma consulta a isso e se inscrever, como é que ele tem que fazer? Bom, o produtor ou profissional de assistência técnica que deseja participar da capacitação deve entrar no site do BDMG, www.bdmg.mg.gov.br. Logo na primeira página, a gente já tem um banner aí com a divulgação da capacitação, direcionando diretamente para o link de inscrição. Então, é só clicar, preencher o formulário e a inscrição está feita. O curso é gratuito? O curso é gratuito, não tem que pagar nada. Então, fez a inscrição, a gente vai entrar em contato na próxima semana já com todas as orientações de acesso, link de acesso para a primeira aula. O participante é incluído num grupo de WhatsApp, onde a gente envia todos os comunicados sobre as aulas com os links e onde ele também tem a oportunidade de interagir com todos os instrutores para tirar dúvidas que ainda fiquem pendentes depois de assistir o conteúdo. Então, é só através do site do BDMG.
Quem tiver interesse nas linhas de crédito pode também entrar em contato conosco através do e-mail agrosustentável@bdmg.mg.gov.br. No curso são quantas vagas? 1.000 vagas. 1.000 vagas, é bastante vaga. É muita vaga, dá Sim. para aproveitar bastante. Verdade. E Luísa, você como representante, né, do BDMG, como analista de desenvolvimento, o que você pode dizer para esses agricultores, para esses produtores rurais em relação ao que está por vir? Dá para ficar otimista, não dá? O que você pode, do seu ponto de vista, deixar para eles? Olha, eu entendo que nós no Brasil e em Minas não é diferente, nós estamos muito à frente do mundo na adoção de práticas inovadoras no campo e isso confere a gente muita competitividade. Então, acho que essa é uma grande oportunidade da gente se especializar, de você produtor, de você profissional de assistência técnica, se especializar ainda mais, se tornar cada vez mais competitivo e associar, né, os ganhos econômicos aos ganhos ambientais para conseguir ter a permanência do seu negócio ao longo do tempo, né, pelas próximas gerações, inclusive. Verdade. Luísa, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito o espaço obrigada. sempre aberto para vocês, porque eu acho que a gente fala muito, né, sobre iniciativas. Sim. E tem tantas as iniciativas que acontecem que não estão à visão, não estão à mostra, que eu acho que é Muitas, importante né? a Olha gente só. mostrar esse espaço para saber que parcerias podem ser feitas e esses produtores que são tão importantes para o nosso estado, para a economia de Minas Gerais e do Brasil como um todo, podem se avançar ainda mais entrando num curso, dispondo de um tempo, ganhando conhecimento e agregando valor para a sua técnica diária, né? Muito obrigada. Obrigada, viu, Luísa? Obrigada. Estamos ficando por aqui com o nosso Rede Notícia, mas na sequência tem o Bola na Rede. O Júnior Brasil já está prontinho, já está no nosso telão, ó. Prontinho para falar da rodada desse fim de semana.